Capítulo 1. O que acontece com o amor depois do casamento? A 10.000 metros de altitude, em algum lugar entre Buffalo e Dallas, ele colocou a revista no bolso do assento à sua frente, virou-se em minha direção e perguntou: "Você trabalha com o quê?" "Faço aconselhamento conjugal e promovo seminários sobre melhoria do casamento", respondi de forma casual. Faz tempo que desejo perguntar isto a alguém. O que acontece com o amor depois do casamento? Tendo desistido da possibilidade de tirar uma soneca, perguntei a ele: "O que você está querendo dizer?" "Bem, eu me casei 3 vezes e em todas elas tudo era maravilhoso antes de nos casarmos. Mas, por alguma razão, depois do casamento tudo desmoronou. Todo o amor que eu pensava sentir por ela e que ela parecia sentir por mim se evaporou. Sou uma pessoa inteligente, administro um negócio bem-sucedido, mas isso é algo que não entendo." "Quanto tempo você ficou casado?" "O primeiro casamento durou cerca de 10 anos, o segundo durou 3 e o último quase 6 anos. Seu amor evaporou de uma hora para outra após o casamento ou foi uma perda gradual?" "Bem, o segundo deu errado logo de início. Não sei o que aconteceu, pensei de verdade que nos amássemos, mas a lua de mel foi um desastre e nunca nos recuperamos. Namoramos por apenas 6 meses. Foi um romance relâmpago. Tudo era realmente empolgante, mas depois do casamento foi uma guerra desde o início." "E o primeiro casamento?" No primeiro tivemos 3 ou 4 bons anos juntos antes que o bebê nascesse. Depois que ele nasceu, minha sensação era de que ela dava total atenção ao bebê e que eu não era mais importante. Era como se o único objetivo da vida dela fosse ter um bebê e, depois disso, não precisasse mais de mim." "Você disse isso a ela?" "Sim, eu disse. Ela disse que eu estava louco, que eu não entendia o estresse de ser uma babá 24 horas por dia. Disse que eu deveria ser mais compreensivo e ajudasse mais. Eu realmente tentei, mas não parecia fazer diferença. A partir dali, ficamos cada vez mais distantes. Depois de algum tempo, não havia mais nenhum amor, apenas indiferença. Nós dois chegamos à conclusão de que o casamento tinha acabado." "E o último casamento?" "Veja, eu realmente achava que seria diferente. Fiquei divorciado por 3 anos, então namoramos por 2 anos. Achava de verdade que sabia o que estava fazendo e, talvez pela primeira vez na vida, realmente imaginei que soubesse o que significava amar alguém. Sentia sinceramente que ela me amava." "E o que aconteceu?" "Não acho que eu tenha mudado depois de nos casarmos. Continuei a expressar amor como fazia antes do casamento. Dizia como ela era bonita, quanto eu a amava e que tinha orgulho de ser seu marido. Mas, alguns meses depois, ela começou a reclamar de coisas pequenas, como não levar o lixo para fora ou não guardar minhas roupas. Em seguida, passou a atacar meu caráter, dizendo que não podia confiar em mim e me acusando de ser infiel. Ela se tornou uma pessoa totalmente negativa. Antes do casamento, ela não era assim. Na verdade, era uma das pessoas mais positivas que eu já havia conhecido. Seu otimismo, aliás, foi uma das coisas que me atraíram nela. Nunca reclamava de nada. Para ela, tudo que eu fazia era maravilhoso. Assim que nos casamos, porém, eu não parecia ser capaz de fazer nada certo. Honestamente, não sei o que aconteceu. Por fim, perdi meu amor e comecei a me ressentir dela. Estava bem claro que ela não me amava. Chegamos à conclusão de que não era bom continuarmos juntos e, assim, nos separamos." Após fazer uma pausa, ele prosseguiu: "Isso aconteceu 1 ano atrás. Sendo assim, minha pergunta é: o que acontece com o amor após o casamento? Minha experiência é comum. É por isso que temos tantos divórcios hoje em dia. Não consigo acreditar que isso tenha acontecido 3 vezes comigo. Será que aqueles que não se divorciam aprendem a viver com o vazio ou o amor realmente permanece vivo em alguns casamentos? Se for esse o caso, como é possível?" As perguntas do meu amigo sentado no assento ao lado são as mesmas que milhares de pessoas casadas e divorciadas fazem hoje em dia. Algumas perguntas se dirigem a amigos, outras a conselheiros e pastores e outras a si mesmos. Às vezes, as respostas são expressas em jargões da psicologia quase incompreensíveis. Às vezes, são expressas por meio de piadas e ditados populares. A maioria das piadas e brincadeiras contém alguma verdade, mas tem a mesma eficácia de uma aspirina oferecida a uma pessoa com câncer.
O anseio pelo amor romântico no casamento está profundamente enraizado em nossa formação psicológica. Há inúmeros livros sobre o assunto e programas de rádio e televisão abordam o tema em entrevistas. A internet está cheia de conselhos, assim como nossos pais e amigos. Manter o amor vivo no casamento é assunto sério. Com toda a ajuda especializada disponível na mídia, por que tão poucos casais parecem ter encontrado o segredo para manter o amor vivo após o casamento? Por que o casal assiste a um seminário sobre comunicação conjugal, ouve ideias maravilhosas sobre como melhorar o diálogo e, ao voltar para casa, se vê totalmente incapaz de pôr em prática as técnicas demonstradas? O que fazer quando vemos um especialista em algum programa de entrevistas falar sobre as 100 maneiras de expressar amor ao nosso cônjuge? Escolhemos 2 ou 3 maneiras que nos parecem especialmente boas e as colocamos em prática, e o cônjuge nem sequer reconhece nosso esforço. Diante disso, abandonamos as outras 97 maneiras e voltamos à vida normal. O propósito deste livro é responder a essas perguntas. Não quero dizer que os livros e artigos já publicados não sejam úteis. O problema é que ignoramos uma verdade fundamental. As pessoas falam diferentes linguagens do amor. Tenho formação acadêmica na área de antropologia. Assim, estudei linguística, que identifica determinado número de grupos linguísticos principais: japonês, chinês, espanhol, inglês, português, grego, alemão, francês e assim por diante. A maioria de nós cresce falando a língua dos pais e irmãos. Nossa linguagem primária ou nativa, também chamada de língua materna. Mais tarde aprendemos línguas ou idiomas adicionais, mas em geral com maior esforço. São nossas linguagens secundárias. Falamos e entendemos melhor nossa linguagem materna. Ela nos faz sentir mais confortáveis. Quanto mais usarmos uma segunda língua, mais confortáveis nos sentiremos em conversar nela. Se falarmos apenas nossa linguagem primária e nos encontrarmos com alguém que fala apenas a linguagem primária dele, que é diferente da nossa, o diálogo será limitado. Precisaremos confiar em gestos, grunhidos, desenhos ou encenações para expressar nossas ideias. A comunicação existe, mas é estranha, travada. As diferenças de linguagem fazem parte da cultura humana. Se quisermos estabelecer contato eficiente em diversas fronteiras culturais, é preciso aprender a linguagem daqueles com quem desejamos nos comunicar. É a mesma coisa no âmbito amoroso. Sua linguagem emocional do amor e a de seu cônjuge podem ser tão diferentes quanto o chinês é do português. Por mais que você se esforce para expressar seu amor em português, se seu cônjuge só entende chinês, vocês nunca entenderão como amar um ao outro. Meu amigo no avião usava a linguagem das palavras de afirmação com sua terceira esposa, dizendo a ela que a achava bonita, que a amava e que tinha orgulho de ser seu marido. Ele expressava amor e era sincero no que dizia, mas ela não entendia essa linguagem. Talvez ela buscasse amor no comportamento dele e não o encontrasse. Não basta ser sincero. Devemos nos dispor a aprender a linguagem do amor primário do outro se quisermos ser comunicadores eficientes de nosso amor. Minha conclusão, depois de 30 anos de aconselhamento conjugal, é que existem 5 linguagens emocionais do amor. 5 maneiras de as pessoas falarem e entenderem o amor emocional. No campo da linguística, uma linguagem pode ter diversos dialetos ou variações. Do mesmo modo, há muitos dialetos dentro das 5 linguagens emocionais básicas do amor. É por isso que existem artigos em revistas como 10 maneiras de fazer sua esposa saber que você a ama, 20 formas de manter seu homem em casa, ou 365 expressões de amor conjugal. Não existem 10, 20, nem 365 linguagens do amor básicas. A meu ver, existem apenas 5. Contudo, pode haver inúmeros dialetos. A quantidade de maneiras de expressar amor com uma linguagem do amor é limitada apenas por sua imaginação. O importante é falar a linguagem do amor de seu cônjuge. É muito raro o marido e a esposa terem a mesma linguagem emocional de amor. Nossa tendência é falarmos nossa linguagem do amor primária,
e ficarmos confusos quando o cônjuge não entende o que estamos comunicando. Expressamos amor, mas a mensagem não cumpre seu propósito porque, para o cônjuge, falamos uma linguagem estranha. Aí está o problema fundamental, e o propósito deste livro é oferecer uma solução. É por isso que me atrevi a escrever outro livro sobre o amor. Ao descobrirmos as 5 linguagens do amor básicas e entendermos a nossa linguagem do amor primária e a de nosso cônjuge, teremos as informações necessárias para aplicar a nosso casamento as ideias apresentadas em livros e artigos. Assim que você identificar e aprender a falar a linguagem do amor primária de seu cônjuge, creio que terá descoberto a chave para um casamento duradouro e amoroso. O amor não precisa evaporar-se depois da cerimônia de casamento. Para que ele continue vivo, porém, a maioria de nós precisará fazer o esforço de aprender uma linguagem do amor secundária. Não podemos confiar em nossa linguagem nativa se nosso cônjuge não a compreende. Se quisermos que o cônjuge sinta o amor que tentamos comunicar, devemos expressá-lo na linguagem do amor primária dele. Sua vez. Complete a frase. Haveria menos divórcios no mundo se as pessoas... Capítulo 2. Mantenha o tanque de amor cheio. A palavra amor é a mais importante do nosso idioma e também a mais confusa. Pensadores seculares e religiosos concordam que o amor desempenha um papel central na vida. Milhares de livros, músicas, revistas e filmes são inspirados por essa palavra. Diversos sistemas filosóficos e teológicos criaram um lugar de destaque para o amor. Os psicólogos concluíram que sentir-se amado é uma necessidade emocional primária no ser humano. Por amor, subimos montanhas, cruzamos mares, atravessamos desertos e suportamos dificuldades indizíveis. Sem amor, as montanhas se tornam inacessíveis, os mares intransponíveis, os desertos insuportáveis e as dificuldades passam a ser a sina de nossa vida. Se somos capazes de concluir que a palavra amor permeia a sociedade humana, tanto na história quanto no presente, devemos concluir também que é uma palavra bastante confusa. Nós a usamos de milhares de maneiras. Dizemos amo cachorro-quente e logo em seguida amo minha mãe. Falamos de atividades que amamos, nadar, cantar, caçar. Amamos objetos, comida, carros, casas. Amamos animais, cães, gatos, até lesmas de estimação. Amamos a natureza, árvores, grama, flores e o clima. Amamos pessoas, mãe, pai, filho, filha, esposa, marido, amigos. Chegamos a amar o próprio amor. Se tudo isso já não fosse suficientemente confuso, também usamos a palavra amor para explicar certo tipo de comportamento. Fiz isso porque a amo. Essa explicação é usada para todo tipo de ação. Um político se envolve num relacionamento adúltero e ele chama isso de amor. O pregador, por sua vez, chama de pecado. A esposa de um alcoólatra recolhe os cacos após a última crise do marido. Ela chama isso de amor, mas o psicólogo chama de codependência. O pai atende a todos os desejos do filho pequeno, chamando isso de amor. O terapeuta familiar chamaria de irresponsabilidade paterna. O que é, afinal, o comportamento amoroso? O propósito deste livro não é eliminar a confusão em torno da palavra amor, mas concentrar-se nesse sentimento que é essencial para a nossa saúde emocional. Psicólogos infantis afirmam que toda criança tem necessidades emocionais básicas, que devem ser satisfeitas a fim de que ela seja emocionalmente estável. Entre essas necessidades, nenhuma é tão fundamental quanto a necessidade de amor e afeição, a necessidade de pertencimento e de ser querida. Com o suprimento adequado de afeição, a criança provavelmente se transformará num adulto responsável. Sem esse amor, ela terá dificuldades emocionais e sociais. Gostei desta metáfora desde a primeira vez que a ouvi. Dentro de toda criança existe um tanque emocional que deseja ser cheio de amor. Quando a criança se sente amada, ela se desenvolve normalmente. Mas quando o tanque está vazio,
ela se comporta mal. Grande parte do comportamento inadequado das crianças tem origem em um tanque de amor vazio. Ouvi essa metáfora do Dr. Ross Campbell, psiquiatra especializado no tratamento de crianças e adolescentes. Enquanto eu o ouvia, pensei nas centenas de pais que alardeiam os delitos de seus filhos em meu consultório. Não havia visualizado um tanque de amor vazio naquelas crianças até então, mas certamente conhecia suas consequências dessa carência. O mau comportamento resultava de uma busca mal orientada pelo amor que elas não sentiam. Elas buscavam amor nos lugares errados e de formas erradas. Lembro-me de Ashley, que aos 13 anos se tratava de uma doença sexualmente transmissível. Seus pais estavam desolados. Ficaram irritados com Ashley e com a escola, que culpavam por ensinar sobre sexo. Por que ela fez isso? Perguntavam-se. Na minha conversa com Ashley, ela me falou do divórcio de seus pais quando estava com 6 anos. Achava que meu pai tinha ido embora porque não me amava, disse ela. Quando minha mãe se casou de novo, eu estava com 10 anos e pensei que agora havia alguém que a amava, mas eu ainda não tinha alguém para me amar. Queria muito ser amada. Então encontrei esse rapaz na escola. Era mais velho que eu, mas gostava de mim. Não conseguia acreditar. Ele era gentil comigo e por algum tempo achei realmente que alguém me amasse. Eu não queria fazer sexo, mas queria ser amada. O tanque de amor de Ashley permaneceu vazio por muitos anos. Sua mãe e seu padrasto atendiam às suas necessidades físicas, mas não perceberam a profunda batalha emocional que acontecia dentro dela. Os dois certamente a amavam e acreditavam que ela sentia o amor deles. Eles só descobriram que não estavam falando a linguagem do amor primária de Ashley quando já era quase tarde demais. A necessidade emocional de amor, contudo, não é um fenômeno exclusivo das crianças. Essa necessidade nos acompanha ao longo da vida adulta e do casamento. A experiência da paixão satisfaz temporariamente essa necessidade, mas trata-se afinal de um remendo, e como veremos mais adiante, é de duração limitada e prevista. Depois de descermos do topo da paixão obsessiva, a necessidade emocional de amor ressurge porque ela é fundamental à nossa natureza. Está no âmago de nossos desejos emocionais. Precisávamos de amor antes de nos apaixonarmos e precisaremos dele enquanto vivermos. A necessidade de nos sentirmos amados por nosso cônjuge está no cerne de nossos desejos conjugais. Certo homem me disse recentemente: de que adianta ter casa, carros, passar férias na praia ou seja lá o que for se sua esposa não o ama? Consegue entender o que ele estava realmente dizendo? Mais que tudo, quero ser amado por minha esposa. Coisas materiais não substituem o amor humano e emocional. Certa esposa disse: ele me ignora o dia inteiro e à noite quer ir para a cama comigo. Odeio isso. Ela não é uma esposa que odeia sexo. Ela é uma esposa pedindo desesperadamente amor emocional. Alguma coisa em nossa natureza clama por sermos amados por outra pessoa. O isolamento é arrasador para a psique humana. É por isso que o confinamento é considerado a mais cruel das punições. No âmago da existência humana habita o desejo de intimidade e de ser amado. O casamento existe para saciar essa necessidade de intimidade e amor. É por esse motivo que os escritos bíblicos falam que o homem e a mulher se tornam uma só carne. Não quer dizer que os indivíduos perdem sua identidade, mas sim que eles entram um na vida do outro de maneira profunda e íntima. Todavia, se o amor é importante, ele também é elusivo. Já ouvi muitos casais compartilharem sua dor secreta. Alguns chegam a mim porque a dor interna se tornou insuportável, enquanto outros vêm por perceberem que seus padrões de comportamento ou má conduta de seu cônjuge estão destruindo o casamento. Há quem chegue simplesmente para me informar que não querem mais permanecer casados. Os sonhos de viver felizes para sempre colidiram com a dura parede da realidade. Ouço frequentemente as palavras: nosso amor acabou, nosso relacionamento morreu. Antes nos sentíamos próximos, mas não é mais assim. Já não gostamos de estar juntos. Não satisfazemos mais as necessidades um do outro.
Essas histórias comprovam que tanto adultos quanto crianças possuem tanques de amor. Será que lá no fundo desses casais feridos existe um tanque de amor emocional cujo indicador está no vermelho? Será que o mau comportamento, o afastamento, as palavras ríspidas e o espírito crítico ocorrem por causa desse tanque vazio? Se pudéssemos achar uma maneira de enchê-lo, será que o casamento renasceria? Será que com o tanque cheio, os casais conseguiriam gerar um clima emocional no qual fosse possível discutir diferenças e resolver conflitos? Acaso esse tanque poderia ser a chave que faz o casamento funcionar? Essas perguntas me levaram a uma longa jornada. Durante o caminho, encontrei as ideias simples, porém poderosas, contidas neste livro. A jornada me fez percorrer não apenas 30 anos de aconselhamento conjugal, mas me levou também ao coração e à mente de centenas de casais por todo o país. De uma ponta a outra dos Estados Unidos, casais me convidaram a entrar na intimidade de seu casamento, e ali conversamos abertamente. Os relatos apresentados neste livro foram extraídos da vida real. Os nomes e lugares, porém, foram trocados para preservar a privacidade dos indivíduos que falaram com tamanha liberdade. Estou convencido de que manter o tanque de amor emocional abastecido é tão importante para o casamento quanto manter um nível correto de óleo num automóvel. Seguir jornada pelo casamento com um tanque de amor vazio pode lhe custar muito mais caro que guiar seu carro sem óleo. A obra que você está prestes a ler tem o potencial de salvar milhares de casamentos e pode também melhorar o clima emocional de um bom casamento. Seja qual for a qualidade de seu casamento neste momento, ele sempre pode ficar melhor. Advertência: entender as 5 linguagens do amor e aprender a falar a linguagem do amor primária do seu cônjuge pode afetar radicalmente o comportamento dele. As pessoas se comportam de maneira diferente quando seu tanque de amor emocional está cheio. Antes de examinarmos as 5 linguagens do amor, porém, devemos abordar outro fenômeno importante, mas confuso: a eufórica experiência da paixão. Sua vez. Em algum momento você fez algo porque tinha boas intenções, ou seja, motivado pelo amor? O que aconteceu? Capítulo 3. A paixão. Ela apareceu em meu consultório sem marcar hora e perguntou à minha secretária se poderia conversar comigo por 5 minutos. Eu conhecia Janice havia 18 anos. Estava com 36 e nunca se casara. De tempos em tempos marcava horários para discutir uma questão particular referente a um de seus relacionamentos amorosos. Por natureza, era uma pessoa consciente e gentil, portanto era algo incomum que Janice aparecesse em meu consultório sem avisar. Pensei, ela deve estar numa crise terrível para vir sem marcar hora. Disse à secretária que a deixasse entrar. Estava certo de que haveria aos prantos e que me contaria alguma história trágica assim que a porta se fechasse. Em vez disso, ela praticamente deu um pulo para dentro do consultório, vibrando de alegria. Como está, Janice? Ótima! Nunca me senti melhor em toda a minha vida. Vou me casar. Casar? Com quem e quando? Com David Gillespie, em setembro. Que coisa boa! Há quanto tempo vocês estão namorando? 3 semanas. Sei que é loucura, Dr. Chapman. Depois de todos os homens com que namorei e do número de vezes que cheguei perto de me casar, nem eu mesma consigo acreditar, mas sei que David é a pessoa certa para mim. Desde o primeiro encontro, nós dois já sabíamos. É claro, não falamos sobre o assunto na primeira noite, mas 1 semana depois ele me pediu em casamento. Sabia que ele ia pedir. E eu sabia que ia dizer sim. Nunca me senti assim. O senhor sabe dos relacionamentos que tive durante esses anos todos e as lutas que enfrentei. Em todo relacionamento havia algo errado. Nunca me senti firme com relação à ideia de casar com algum deles, mas desta vez sei que David é o cara certo para mim. Nesse momento, Janice se balançava para frente e para trás na cadeira, rindo e dizendo: sei que é loucura, mas estou feliz. Nunca me senti tão feliz em minha vida. O que aconteceu com Janice? Ela se apaixonou. Em sua mente, David é o homem mais maravilhoso que ela já conheceu. Ele é perfeito em todos os aspectos. Será um marido ideal. Ela pensa nele dia e noite. Questões da vida de David, como o fato de ele já ter se casado 2 vezes,
Ser pai de 3 filhos e ter passado por 3 empregos no último ano são coisas banais para Janice. Ela está contente e convencida de que será feliz para sempre com ele. Ela está apaixonada. A maioria de nós opta pelo casamento por meio da experiência da paixão. Encontramos alguém cujas características físicas e traços de personalidade geram um choque elétrico forte o suficiente para disparar nosso alerta de amor. Os sinos começam a tocar e iniciamos o processo de conhecer a pessoa. O primeiro passo pode ser um passeio numa lanchonete ou num restaurante, dependendo de nosso orçamento. Mas nosso interesse real não está na comida. Estamos numa busca para descobrir o amor. Será que essa coisa quente e arrepiante que tenho dentro de mim pode ser amor de verdade? Às vezes, os arrepios desaparecem no primeiro encontro. Descobrimos que ele fica horas em sites esquisitos na internet, ou que abandonou 6 faculdades diferentes pela metade, e a empolgação se esvai. Não queremos mais comer hambúrgueres com ele. Em outros casos, porém, os arrepios são mais fortes depois do hambúrguer do que eram antes. Damos um jeito de ter mais experiência juntos, e depois de pouco tempo, o nível de intensidade cresce até o ponto em que nos pegamos dizendo: acho que me apaixonei. Por fim, convencidos de que é amor de verdade, contamos a outra pessoa na esperança de que o sentimento seja recíproco. Se não for, as coisas esfriam um pouco ou redobramos nossos esforços para impressionar e, por fim, conquistar o amor do objeto amado. Quando é recíproco, começamos a discutir a ideia de casar, porque todo mundo concorda que estar apaixonado é o alicerce necessário para construir um bom casamento. No seu ápice, a experiência da paixão causa euforia. Ficamos emocionalmente obcecados pelo outro. Dormimos pensando na pessoa. Quando levantamos, ela é o primeiro pensamento que nos vem à mente. Desejamos estar ao seu lado. Passar tempo juntos é como brincar na antecâmara do céu. Quando estamos de mãos dadas, é como se nosso coração batesse no mesmo ritmo. Poderíamos nos beijar para sempre se não precisássemos ir à faculdade ou trabalhar. Os abraços suscitam sonhos de casamento e êxtase. A pessoa que está apaixonada tem a ilusão de que seu amado é perfeito. As melhores amigas conseguem enxergar as falhas. A maneira que o rapaz às vezes fala com ela é um pouco incômoda. Mas ela não lhe dá ouvidos. A mãe, percebendo que o rapaz não consegue manter um emprego fixo, guarda para si suas preocupações, mas faz perguntas sutis para saber quais são os planos dele. Nossos sonhos antes do casamento são de felicidade conjugal. Vamos fazer um ao outro extremamente felizes. Outros casais podem discutir e brigar, mas nós seremos diferentes. Nós nos amamos. É claro, não somos completamente ingênuos. Sabemos em nossa mente que um dia teremos divergências, mas estamos certos de que discutiremos essas diferenças de maneira franca. Um de nós sempre estará disposto a fazer concessões e chegaremos a um acordo. É difícil acreditar em algo diferente quando se está apaixonado. Somos levados a acreditar que, se estivermos realmente apaixonados, a empolgação durará para sempre. Sempre teremos os maravilhosos sentimentos que temos neste momento. Nada poderá se colocar entre nós. Nada superará o amor que sentimos um pelo outro. A beleza e o charme da personalidade do outro nos arrebatou. Nosso amor é a coisa mais fantástica que já sentimos. Observamos que alguns casais parecem ter perdido esse sentimento, mas isso jamais nos acontecerá. Talvez o sentimento deles não fosse verdadeiro. É a nossa conclusão. Infelizmente, a experiência da paixão eterna é ficção, não fato. A psicóloga Dorothy Tennov realizou estudos de longo prazo sobre o fenômeno da paixão. Depois de estudar um grande número de casais, ela concluiu que o tempo médio de vida da obsessão romântica é de 2 anos. Se for um caso de amor secreto, pode durar um pouco mais. No final, porém, todos nós desceremos das nuvens e colocaremos os pés no chão outra vez. Nossos olhos se abrem e vemos os defeitos da outra pessoa. Seu jeito de ser é agora simplesmente irritante. Ele mostra sua capacidade de magoar e irritar. Talvez até diga palavras duras e faça críticas pesadas.
Esses pequenos traços que ignorávamos quando estávamos apaixonados agora se tornam montanhas imensas. Bem-vindo ao mundo real do casamento, onde há sempre fios de cabelo na pia e manchas de pasta de dente no espelho. Onde as discussões giram em torno do lado pelo qual o papel higiênico deve sair e se a tampa do vaso sanitário fica aberta ou fechada. É um mundo onde sapatos não voltam sozinhos para o armário e gavetas não se fecham por conta própria. Onde casacos não gostam de cabides e meias desaparecem sem aviso durante a lavagem. Nesse mundo, um olhar pode ferir e uma palavra pode machucar. Apaixonados íntimos se tornam inimigos e o casamento se transforma num campo de batalha. O que aconteceu com a experiência da paixão? Não passou de uma ilusão pela qual fomos levados a assinar nosso nome no final da certidão, na alegria e na tristeza. Não é de surpreender que tantos amaldiçoem o casamento e o parceiro que um dia amaram. Afinal de contas, se fomos enganados, temos o direito de ficar irritados. Será que era realmente amor de verdade? Acredito que sim. O problema foi a falha na informação. A informação ruim era esta: a ideia de que a paixão obsessiva duraria para sempre. Devíamos saber disso. Uma observação casual nos mostraria que, se as pessoas permanecessem obcecadas, estaríamos todos em sérias dificuldades. As ondas de paixão se espalhariam pelas empresas, indústrias, igrejas, escolas e pelo restante da sociedade. Por quê? Porque as pessoas que estão apaixonadas perdem interesse em outros assuntos. É por isso que chamamos a paixão de obsessão. O universitário que entra de cabeça numa paixão vê suas notas despencarem. É difícil estudar quando você está apaixonado. Amanhã é dia de prova sobre a Primeira Guerra Mundial, mas quem se importa com guerras? Quando se está apaixonado, tudo mais parece irrelevante. Um homem me disse: Dr. Chapman, meu emprego está se desintegrando. O que você quer dizer com isso? Perguntei. Conheci essa moça, me apaixonei e não consigo fazer mais nada. Não consigo me manter concentrado no trabalho. Passo o dia todo pensando nela. A euforia do estágio da paixão nos dá a ilusão de que participamos de um relacionamento íntimo. Temos a sensação de pertencer ao outro. Acreditamos ser capazes de vencer todas as dificuldades. Sentimos-nos altruístas em relação ao outro. Como disse um rapaz sobre sua noiva: não consigo me imaginar fazendo algo que a magoe. Meu único desejo é fazê-la feliz. Faria qualquer coisa para isso. Tal obsessão nos traz a falsa sensação de que nossas atitudes egocêntricas foram erradicadas e que nos tornamos uma espécie de Madre Teresa de Calcutá, dispostos a fazer qualquer coisa em benefício da pessoa a quem amamos. A razão de nos sentirmos tão dispostos para isso é que acreditamos sinceramente que nossa amada sente o mesmo por nós. Cremos que ela está comprometida em atender às nossas necessidades, que ela nos ama tanto quanto a amamos e que jamais faria algo para nos ferir. Esse jeito de pensar é sempre irreal. Não é que sejamos falsos naquilo que pensamos e sentimos, mas não estamos sendo realistas. Não levamos em conta a realidade da natureza humana. Por natureza, somos egocêntricos. Nosso mundo gira em torno de nosso umbigo. Nenhum de nós é totalmente altruísta. A euforia da experiência da paixão nos dá apenas a ilusão disso. Assim que a experiência da paixão tiver seguido seu curso natural, lembre-se de que em média a paixão dura cerca de 2 anos. Voltaremos ao mundo da realidade e começaremos a impor nossas opiniões. Ele expressará seus desejos, mas eles serão diferentes dos dela. Ele quer sexo, mas ela está muito cansada. Ele sonha em comprar um carro novo, mas ela diz com todas as letras: não temos condição. Ela gostaria de visitar seus pais, mas ele diz: não gosto de passar tanto tempo com sua família. Pouco a pouco, a ilusão da intimidade se esvai e os desejos, emoções e pensamentos individuais, bem como os padrões de comportamento, aparecem. Eles são indivíduos diferentes. A mente deles não se fundiu e suas emoções se misturaram de forma apenas breve no oceano do amor. Agora as ondas da realidade começam a separá-los. Eles caem dos píncaros da paixão
E nesse instante, ou afastam-se, separam-se, divorciam-se e partem em busca de uma nova experiência de paixão, ou começam o árduo trabalho de aprender a amar ao outro sem a euforia da obsessão típica da paixão. Alguns casais acreditam que, ao fim da experiência da paixão, restam apenas duas opções: resignar-se a uma vida infeliz ao lado do cônjuge ou pular do barco e tentar de novo. Nossa geração adotou a segunda opção, enquanto a anterior escolheu a primeira. Antes de concluirmos automaticamente que fizemos a melhor escolha, talvez devêssemos examinar os dados. De acordo com informações de um número considerável de pesquisas, a taxa de divórcio em segundos casamentos é de pelo menos 60% e aumenta quando há filhos envolvidos. As pesquisas parecem indicar que existe uma terceira e melhor alternativa: reconhecer a experiência da paixão como ela é de fato, um pico emocional temporário, e buscar o amor real com nosso cônjuge. Esse tipo de amor é emocional em sua natureza, mas não é obsessivo. É um amor que une razão e emoção. Implica um ato da vontade e requer disciplina, além de reconhecer a necessidade do crescimento pessoal. Nossa necessidade emocional mais básica não é a de nos apaixonarmos, mas de sermos genuinamente amados por outra pessoa. Um amor que brota da razão e da opção, não do instinto. Preciso ser amado por alguém que opta por me amar, que vê em mim algo digno de ser amado. Esse tipo de amor requer esforço e disciplina. É a escolha de gastar energia no esforço para beneficiar a outra pessoa, ciente de que, se a vida dela for enriquecida por seu esforço, você também encontrará um senso de satisfação. A satisfação de ter amado genuinamente outra pessoa. Não exige a euforia da experiência da paixão. Na verdade, o amor verdadeiro não pode começar se a experiência da paixão não tiver concluído seu ciclo. Não podemos levar o crédito pelas coisas gentis e generosas que fazemos sob a influência da obsessão. Somos impulsionados e empurrados por uma força instintiva que vai além de nossos padrões normais de comportamento. Se, contudo, no momento em que voltarmos ao mundo real da escolha humana, optarmos por ser gentis e generosos, então isso é amor real. Para ter saúde emocional, nossa necessidade de amor deve ser saciada. Os casados desejam sentir a afeição e o amor de seu cônjuge. Ficamos seguros quando temos a garantia de que nosso par nos aceita, nos deseja e está comprometido com o nosso bem-estar. Durante o estágio da paixão, sentimos todas essas emoções. Foi maravilhoso enquanto durou. Nosso erro foi pensar que duraria para sempre. Essa obsessão, porém, não deve durar para sempre. Na apostila do casamento, trata-se apenas da introdução. O âmago da apostila é o amor racional e volitivo. Esse é o sentimento que os sábios sempre desejaram para nós. É o amor intencional. Essa é uma boa notícia para o casal que perdeu os sentimentos da paixão. Se o amor é uma opção, então eles têm a capacidade de amar após a obsessão da paixão ter acabado e terem voltado ao mundo real. Esse tipo de amor começa com uma atitude, um modo de pensar. Amar é uma atitude que diz: estou casado com você e escolho buscar seus interesses. Então, aquele que opta por amar encontrará maneiras adequadas de expressar essa decisão. Mas isso parece tão sem vida, alguns podem contestar. Amor como uma atitude com um comportamento adequado? Onde estão as estrelas cadentes, os fogos de artifício, as emoções profundas? O que dizer da ansiedade da espera, do brilho nos olhos, da eletricidade de um beijo, da excitação do sexo? E quanto à segurança emocional de saber que ocupo o primeiro lugar na mente do meu cônjuge? Este livro trata exatamente disso. Como satisfazer a profunda necessidade emocional de sentir o amor de alguém? Se aprendermos isso e optarmos por agir dessa forma, então o amor que compartilhamos será mais empolgante que qualquer coisa que já tenhamos sentido quando estávamos apaixonados. Há muitos anos que discuto as 5 linguagens emocionais do amor em meu seminário sobre vida conjugal e em sessões de aconselhamento. Milhares de casais confirmarão a validade do que você está prestes a ler.
Meus arquivos estão repletos de cartas de pessoas com quem nunca me encontrei pessoalmente, na qual dizem: um amigo me emprestou uma de suas fitas com palestras sobre as linguagens do amor e isso revolucionou nosso casamento. Brigávamos havia anos, tentando amar um ao outro, mas nossos esforços não atingiam o cônjuge em termos emocionais. Agora que falamos a linguagem do amor apropriada, o clima emocional de nosso casamento melhorou radicalmente. Quando o tanque de amor emocional de seu cônjuge estiver cheio e ele se sentir seguro de seu amor, o mundo inteiro brilhará e seu cônjuge sairá em busca do seu mais elevado potencial na vida. Quando, porém, o tanque de amor está vazio e ele se sente usado em vez de amado, o mundo parecerá escuro e ele provavelmente nunca alcançará seu potencial de gerar bem no mundo. Nos próximos 5 capítulos explicarei as 5 linguagens emocionais do amor e então, no capítulo 9, ilustrarei como o fato de descobrir a linguagem do amor primária de seu cônjuge torna seus esforços de amor muito mais produtivos. Sua vez. Relembre o momento de seu casamento em que a realidade entrou em cena e os sentimentos românticos iniciais desapareceram. Isso afetou o seu relacionamento? Para melhor ou para pior? Capítulo 4. Primeira linguagem do amor. Palavras de afirmação. Mark Twain disse certa vez: posso viver 2 meses com apenas um bom elogio. Se levarmos ao pé da letra as palavras de Twain, 6 elogios por ano manteriam seu tanque de amor emocional em nível operacional. Seu cônjuge provavelmente precisará de mais. Uma maneira de expressar o amor emocional é usar palavras que edificam. Salomão, autor da literatura hebraica de sabedoria, escreveu: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Provérbios 18, 21. Muitos casais desconhecem o tremendo poder de uma afirmação verbal. Salomão também percebeu isto. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Provérbios 12, 25. Elogios verbais ou palavras de apreciação são poderosos comunicadores de amor. São melhores expressos em declarações simples e diretas de afirmação como: você fica muito bem com esse terno. Você fica linda nesse vestido. Uau! Fico feliz por você sempre chegar na hora para me pegar no trabalho. Obrigado por chamar uma babá para hoje à noite. Quero que saiba que sou muito grata por essas atitudes. Adoro o fato de você ser tão responsável. Sinto que posso contar com você. O que aconteceria com o clima emocional de um casamento se o marido e a esposa ouvissem tais palavras de afirmação com regularidade? Vários anos atrás, estava em meu consultório com a porta aberta. Uma senhora que passava pelo corredor disse: o senhor tem um minuto? Claro, entre, por favor. Ela se sentou e disse: Dr. Chapman, tem um problema. Não consigo fazer meu marido pintar nosso quarto. Estou atrás dele há 9 meses, já tentei de tudo, mas nada funciona. Meu primeiro pensamento foi: minha cara, a senhora está no lugar errado, não sou o pintor. Mas eu disse: fale-me sobre isso. Ela explicou: bem, sábado passado é um bom exemplo. O senhor se lembra como o dia estava bonito? Sabe o que o meu marido fez o dia inteiro? Ficou atualizando o computador, certo? E o que você fez? Entrei em casa e disse: Dan, não entendo você. Hoje seria um dia perfeito para pintar o quarto e aqui está você trabalhando no computador. Aí ele saiu e foi pintar o quarto. Que nada, o quarto está na mesma, não sei o que fazer. Posso fazer uma pergunta? Você é contra computadores? Não, mas quero que pintem meu quarto. Você tem certeza de que seu marido sabe do seu desejo de que ele pinte o quarto? Eu sei que ele sabe, estou atrás dele há 9 meses. Posso fazer mais uma pergunta? Seu marido já fez alguma coisa boa? Como o quê? Bem, como levar o lixo para fora, tirar os insetos presos no para-brisa do carro que você dirige, encher o tanque, pagar a conta de luz ou pendurar seu casaco. Sim, ele faz algumas dessas coisas. Então, tenho 2 sugestões. Uma, não fale mais nada sobre o quarto. Na verdade, nem sequer mencione o assunto novamente. Não vejo como isso vai ajudar. Olhe, você acabou de me dizer que ele sabe que seu desejo é que o quarto seja pintado. Não precisa mais lhe dizer isso. Ele já sabe. Minha segunda sugestão é que, na próxima vez que seu marido fizer alguma coisa boa, faça um elogio. Se ele levar o lixo para fora, diga: Dan, saiba que fico muito grata por você levar o lixo para fora.
Não diga, já era hora de fazer isso. As moscas estavam prestes a carregá-lo por você. Ao vê-lo pagando a conta de luz, coloque a mão no ombro dele e diga, Dan, fico feliz por você pagar a conta de luz. Escuto por aí que há maridos que não fazem isso e quero que saiba que admiro sua atitude. Ou então, fiquei contente por você tomar conta das crianças enquanto eu precisava terminar aquele projeto. Toda vez que ele fizer algo bom, faça um elogio. Não entendo como isso vai fazê-lo pintar o quarto. Você pediu meu conselho, está aí. Fique livre para aceitá-lo. Ela não estava muito contente comigo quando saiu. 3 semanas depois, porém, voltou ao consultório e disse: funcionou. Ela havia descoberto que os elogios são motivadores muito melhores que palavras importunas. Não estou sugerindo que você use de bajulação para obter o que deseja de seu cônjuge. O objetivo do amor não é conseguir o que você quer, mas fazer algo pelo bem-estar daquele a quem ama. É um fato, porém, que ao recebermos palavras afirmativas, há uma maior possibilidade de nos motivarmos a retribuir e fazer algo que nosso cônjuge deseja. O elogio é apenas uma das maneiras de expressar palavras de afirmação ao cônjuge. Outra possibilidade são as palavras encorajadoras. A palavra encorajar significa inspirar coragem. Há áreas em nossa vida nas quais nos sentimos inseguros. Carecemos de coragem e essa falta nos impede de realizar as coisas positivas que gostaríamos. O potencial latente do seu cônjuge nessas áreas de insegurança pode estar à espera de suas palavras encorajadoras. Alison sempre gostou de escrever. No final da faculdade, fez algumas disciplinas na área de jornalismo. Percebeu rapidamente que seu entusiasmo em escrever excedia em muito seu interesse em história, curso em que estava se formando. Era tarde para mudar de graduação, mas depois da faculdade, e especialmente antes do primeiro filho, ela escreveu vários artigos. Apresentou um deles a uma revista, mas quando recebeu uma carta de rejeição, nunca mais teve coragem de enviar material a outra redação. Agora que os filhos estavam maiores e havia mais tempo disponível, Alison voltou a escrever. Keith, o marido de Alison, deu pouca atenção aos textos da esposa nos primeiros anos do casamento. Sempre ocupado com a própria carreira, estava obcecado com a pressão de subir na escada corporativa. Com o tempo, porém, Keith percebeu que o profundo sentido da vida de sua esposa não estava nas realizações, mas nos relacionamentos. Ele aprendeu a dar mais atenção a Alison e a seus interesses. Assim, foi com bastante naturalidade que, certa noite, ele pegou um dos artigos de Alison e o leu. Quando terminou, foi até a sala onde a esposa lia um livro. Com grande entusiasmo disse: detesto interromper sua leitura, mas preciso dizer algo. Acabei de ler seu artigo, aproveite ao máximo os feriados. Alison, você é uma excelente escritora. Esse negócio precisa ser publicado. Você escreve com clareza. As palavras retratam imagens que posso visualizar. Seu estilo é fascinante. Você precisa enviar esse artigo para alguma revista. Acha mesmo? Perguntou Alison hesitante. Tenho certeza que sim. Estou dizendo, isto é bom. Quando Keith saiu da sala, Alison não conseguiu retomar sua leitura. Com o livro fechado sobre seu colo, ela sonhou por meia hora com o que o seu marido dissera. Imaginou se outros reagiriam a seu texto como ele reagira. Lembrou-se da carta de rejeição que recebera anos atrás, mas concluiu que era uma nova pessoa agora. Seus textos eram melhores. Ela passara por novas experiências. Antes de levantar-se da cadeira para beber um copo d'água, Alison já havia tomado uma decisão. Apresentaria seus artigos a algumas revistas para saber se havia chance de serem publicados. As palavras encorajadoras de Keith foram ditas muitos anos atrás. Alison teve vários artigos publicados desde então, e agora tem um contrato para escrever um livro. É uma excelente autora, mas foram necessárias as palavras encorajadoras de seu marido para inspirá-la a dar o primeiro passo no árduo processo de publicar um artigo. Talvez seu cônjuge tenha algum potencial não aproveitado em uma ou mais áreas da vida. Esse potencial pode estar à espera de suas palavras encorajadoras. Talvez ele precise se inscrever num curso para desenvolver essa capacidade. Talvez precise se encontrar com alguém bem-sucedido na área, que ofereça alguns insights sobre os próximos passos. Suas palavras podem dar ao cônjuge a coragem necessária para dar esse primeiro passo.
Perceba, por favor, que não estou falando de pressionar o cônjuge a fazer algo que você quer. Estou falando de encorajá-lo a desenvolver um interesse que ele já tem. Por exemplo, uma esposa pode pressionar o marido a procurar um emprego que pague melhor. A esposa acha que está encorajando o marido, mas para ele parece mais uma crítica. Se, contudo, ele já tiver o desejo e a motivação de buscar uma posição melhor, as palavras dela darão um impulso à determinação dele. Do contrário, soarão como censura e induzirão a culpa. Não expressam amor, mas rejeição. Se, no entanto, ele disser, sabe, estou pensando em fazer uns serviços extras como pedreiro. Eis a oportunidade de dar palavras de encorajamento do tipo, se você decidir fazer isso, uma coisa é certa, você será um sucesso. Essa é uma das coisas que gosto em você. Quando se propõe a fazer algo, você faz. Se é isso que deseja fazer, farei tudo ao meu alcance para ajudá-lo. Tais palavras lhe darão a coragem para montar uma lista de clientes em potencial. O encorajamento exige certa empatia, um olhar para o mundo a partir da perspectiva do cônjuge. Em primeiro lugar, descubra o que é importante para ele. Somente então é que podemos encorajá-lo. Com o encorajamento verbal, tentamos comunicar o seguinte: eu sei e me importo. Estou do seu lado. Como posso ajudá-lo? Tentamos mostrar que acreditamos nele e em suas capacidades. Damos o crédito e elogiamos. A maioria de nós tem mais potencial do que imagina. No geral, o que nos impede é a falta de coragem. Um cônjuge amoroso pode fornecer esse importante catalisador. É claro, talvez não seja fácil para você expressar palavras de encorajamento. Talvez não seja a sua linguagem do amor primária. Pode ser que o aprendizado dessa segunda linguagem exija muito esforço de sua parte. Isso será particularmente verdadeiro se você possui um padrão de palavras críticas ou ofensivas, mas posso garantir que o esforço valerá a pena. O amor é gentil. Se quisermos comunicar o amor verbalmente, devemos usar palavras gentis. Isso tem a ver com nossa maneira de falar. A mesma frase pode ter dois significados diferentes dependendo de como ela é dita. A declaração "eu amo você", dita com gentileza e ternura, pode ser uma genuína expressão de amor. Mas o que dizer de "eu amo você"? O ponto de interrogação muda todo o sentido. Às vezes as palavras dizem uma coisa, mas o tom de voz diz outra. Enviamos mensagens ambíguas. Nosso cônjuge normalmente interpreta a mensagem com base em nosso tom de voz, não de acordo com as palavras que usamos. Adoraria lavar a louça hoje à noite, dito num tom de reclamação, não será recebido como expressão de amor. Por outro lado, podemos compartilhar dor, mágoa e até raiva de maneira gentil, e será uma expressão de amor. A frase "fiquei decepcionada e magoada por você não se oferecer para me ajudar esta noite", dita de maneira honesta e gentil, pode ser uma expressão de amor. A pessoa que fala quer ser conhecida por seu cônjuge. Ao compartilhar seus sentimentos, ela dá passos para construir intimidade. Está pedindo uma oportunidade de discutir uma ferida com o propósito de encontrar cura. As mesmas palavras expressas em voz alta e dura não serão uma expressão de amor, mas sim de censura e julgamento. Nossa maneira de falar é muito importante. Um sábio da antiguidade disse certa vez: a resposta calma desvia a fúria. Provérbios 15:1. Quando seu cônjuge estiver irritado e chateado, dizendo palavras agressivas, se você optar por ser amoroso, não responderá com raiva adicional, mas com uma voz suave. Receba o que ele disser como uma informação sobre os sentimentos dele. Deixe-o falar sobre a dor, a ira e a percepção que ele tem da situação. Procure se colocar no lugar dele e enxergar as coisas através de seus olhos, e então expresse de maneira suave e gentil sua opinião a respeito dos sentimentos dele. Se você cometeu alguma falha, confesse o erro e peça perdão. Se seu ponto de vista for diferente do dele, explique sua percepção de maneira gentil. Busque o entendimento e a reconciliação em vez de impor sua percepção pessoal como a única maneira lógica de interpretar a situação. Assim é o amor maduro, o sentimento que buscamos se quisermos ter um casamento saudável. O amor não mantém uma lista de erros cometidos. O amor não desenterra falhas do passado.
Ninguém é perfeito. No casamento, nem sempre fazemos o melhor ou a coisa certa. Houve momentos em que fizemos e dissemos coisas dolorosas a nosso cônjuge. Não podemos apagar o passado, mas apenas confessá-lo e concordar que houve erros. Podemos pedir perdão e tentar agir diferente no futuro. Depois de confessar o erro e pedir perdão, não posso fazer mais nada para atenuar a dor causada a meu cônjuge. Quando eu for vítima de um erro de meu cônjuge e ele confessar dolorosamente e pedir perdão, tenho duas opções: justiça ou perdão. Se escolher a justiça e tentar retribuir ou fazê-lo pagar pelo erro, assumirei o papel de juiz e meu cônjuge de criminoso. A intimidade se torna impossível. Mas se eu optar pelo perdão, a intimidade pode ser restaurada. O perdão é o caminho do amor. Fico surpreso ao perceber quantos indivíduos confundem o hoje com o ontem. Eles insistem em trazer para o presente os erros do passado e, ao fazê-lo, poluem um dia potencialmente maravilhoso. Não acredito no que você fez. Acho que nunca vou esquecer disso. Você nem imagina quanto me machucou. Não sei como você consegue ficar aí tão convencido depois de me tratar daquele jeito. Você deveria estar de joelhos implorando meu perdão. Não sei se conseguirei perdoá-lo. Essas não são palavras de amor, mas de amargura, ressentimento e vingança. A melhor coisa que podemos fazer com os erros do passado é deixar que eles se tornem história. Sim, isso aconteceu. Com certeza machucaram, e ainda podem machucar, mas ele reconheceu seu erro e pediu perdão. Não é possível apagar o passado, mas podemos aceitá-lo como história de vida. Podemos optar por viver hoje livres dos erros de ontem. O perdão não é um sentimento, é um compromisso. É a opção de mostrar misericórdia, de não responder à ofensa daquele que ofendeu. O perdão é uma expressão de amor. Eu amo você, eu me importo com você e escolho perdoá-lo. Embora meus sentimentos de dor durem algum tempo, não permitirei que o que aconteceu se interponha entre nós. Espero que possamos aprender com a experiência. Você não é um fracassado por ter cometido um erro. Você é meu cônjuge e juntos seguiremos em frente. Essas são palavras de afirmação expressas no dialeto das palavras gentis. O amor faz pedidos, não exigências. Quando exijo coisas de minha esposa, torno-me pai e ela passa a ser minha filha. É o pai que diz ao filho de 3 anos o que ele precisa fazer e, na verdade, o que ele deve fazer. Isso é necessário porque uma criança de 3 anos ainda não sabe como navegar nas traiçoeiras águas da vida. No casamento, porém, somos parceiros iguais e adultos. É claro que não somos perfeitos, mas continuamos sendo adultos e parceiros. Se quisermos desenvolver um relacionamento íntimo, precisamos conhecer os desejos do outro. Se quisermos nos amar, precisamos saber o que a outra pessoa deseja. Nossa maneira de expressar esses desejos, porém, é algo muito importante. Se eles forem entendidos como exigências, eliminamos a possibilidade de intimidade e afastamos nosso cônjuge. Se, porém, expressarmos nossas necessidades e desejos na forma de um pedido, damos orientação, não decretos. O marido que diz: "Você poderia cozinhar aquele macarrão delicioso uma noite dessas?" Está dando à esposa uma orientação sobre como amá-lo e, assim, construir intimidade. Em contrapartida, o marido que diz: "Será que é impossível ter uma refeição decente por aqui?" age como adolescente. Faz uma exigência e sua esposa provavelmente responderá com algo como: "Tudo bem, então você cozinha." A esposa que diz: "Você acha que daria para limpar as calhas esta semana?" expressa amor ao fazer um pedido. Mas a esposa que diz: "Se você não limpar logo essas calhas, elas vão cair do telhado, há galhos brotando delas", colocou um fim no amor e tornou-se uma esposa dominadora. Ao fazer um pedido a seu cônjuge, você afirma o valor e as capacidades dele. Em essência, está indicando que ele tem algo ou pode fazer alguma coisa que é significativa e valiosa para você. Contudo, ao fazer exigências, você deixa de ser um parceiro e se torna um tirano. Seu cônjuge não se sentirá apoiado, mas menosprezado. O pedido introduz o elemento da escolha. Seu parceiro pode optar por responder ao pedido, porque amar é sempre uma escolha. É isso que torna o amor tão significativo.
Saber que meu cônjuge me ama o suficiente para responder a um dos meus pedidos comunica emocionalmente que ele se importa comigo, me respeita, me admira e quer fazer algo para me agradar. Não é possível alcançar o amor emocional por meio de exigências. Meu cônjuge pode, de fato, ceder às minhas exigências, mas isso não é uma expressão de amor. É um ato de medo, de culpa ou de algum outro sentimento, mas não de amor. Assim, o pedido cria a possibilidade de expressar amor, enquanto a exigência sufoca essa possibilidade. Palavras de afirmação são uma das 5 linguagens básicas do amor. Nessa linguagem, porém, existem vários dialetos. Já discutimos alguns deles, mas existem muitos outros. Livros e artigos foram escritos sobre o assunto. Todos os dialetos têm em comum o uso de palavras para transmitir afirmação ao cônjuge. Para o psicólogo William James, é bem possível que a mais profunda necessidade humana seja de sentir-se apreciado. As palavras de afirmação satisfazem essa necessidade em muitas pessoas. Se você não é uma pessoa habituada a usar palavras, se essa não é a sua linguagem do amor primária, mas acha que pode ser a do seu cônjuge, sugiro que você mantenha um caderno ou um bloco de notas e lhe dê o nome de palavras de afirmação. Quando ler um artigo ou um livro sobre amor, registre as palavras de afirmação que encontrar. Quando ouvir uma palestra sobre amor ou escutar um amigo dizendo algo positivo sobre outra pessoa, tome nota. Com o tempo, você terá uma ótima lista de palavras para usar na comunicação do amor a seu cônjuge. Talvez você queira usar palavras indiretas de afirmação. Isto é, dizer coisas positivas sobre seu cônjuge quando ele não estiver presente. Em algum momento, alguém contará a ele, e você levará todo o crédito pelo amor. Diga à mãe de sua esposa que a filha dela é ótima. Quando sua sogra contar a ela o que você disse, o elogio será ampliado e você receberá ainda mais crédito. Também faça elogios a seu cônjuge na frente de outras pessoas quando ele não estiver presente. Ao receber honraria pública por alguma realização, não deixe de dividir o crédito com seu cônjuge. Você também pode praticar o ato de escrever palavras de afirmação. As palavras escritas têm o benefício de poder ser lidas repetidas vezes. Aprendi uma importante lição sobre palavras de afirmação e linguagens do amor anos atrás, na cidade de Little Rock, Arkansas. Visitei Bill e Betty Joe num lindo dia de primavera. Eles viviam numa linda casa, com uma cerca branca de madeira, gramado verde e flores silvestres a desabrochar. Uma paisagem idílica. No interior da casa, porém, descobri que o lirismo havia acabado. O casamento estava em ruínas. 12 anos e 2 filhos depois da cerimônia matrimonial, eles se perguntavam por que afinal haviam se casado. Pareciam discordar de tudo. A única coisa com que concordavam de fato era o amor que ambos sentiam pelos filhos. Conforme relatavam a história, percebi que Bill era viciado em trabalho e reservava muito pouco tempo para a esposa Betty Joe. Ela trabalhava meio período, basicamente para poder sair de casa. O método do casal para lidar com as coisas era o afastamento. Tentaram se afastar um do outro para que os conflitos não parecessem tão grandes. Mas o ponteiro no tanque de amor de ambos estava no vermelho. Disseram-me que fizeram terapia conjugal, mas aparentemente não houve muito progresso. Participavam do meu seminário sobre casamento e eu iria embora no dia seguinte. Aquele provavelmente seria meu único encontro com Bill e Betty Joe. Decidi pôr as cartas na mesa. Passei 1 hora com cada um separadamente. Ouvi com atenção a história de ambos. Descobri que, apesar do vazio de seu relacionamento e de suas muitas discordâncias, eles apreciavam certas coisas um no outro. Bill reconheceu. Ela é uma boa mãe. Também é uma boa dona de casa e uma excelente cozinheira quando resolve cozinhar. Mas ela não expressa afeto algum. Trabalho sem parar e não sinto nenhuma apreciação da parte dela. Em minha conversa com Betty Joe, ela concordou que Bill era um excelente provedor. Contudo, disse: "Mas ele não me ajuda em nada em casa e nunca tem tempo para mim. De que adianta ter uma casa, um carro para viajar e tudo mais se não há tempo para desfrutar deles?" Com essas informações, decidi concentrar meu aconselhamento em uma única sugestão a cada um. Disse a Bill e Betty Joe separadamente que cada um deles tinha a chave para mudar o clima emocional do casamento.
A chave é expressar apreciação pelas coisas de que você gosta nele, nela, e por ora, suspender as reclamações por aquilo que não agrada. Repassamos os comentários positivos que fizeram a respeito do outro e ajudei-os a escrever uma lista das características positivas. A lista de Bill se concentrou nas atividades de Betty Jo como mãe, dona de casa e cozinheira. A lista de Betty Jo focou o trabalho duro de Bill e sua provisão financeira à família. Fizemos as listas da maneira mais específica possível. Eis a lista de Betty Jo. Ele não perdeu um dia sequer de trabalho nos últimos 12 anos. É um trabalhador dedicado. Recebeu várias promoções ao longo dos anos. Sempre pensa em maneiras de aperfeiçoar sua produtividade. Paga as prestações da casa todo mês. É um bom administrador financeiro. Comprou um carro de viagem para a família 3 anos atrás. Mantém o jardim em ordem ou contrata alguém para fazer o serviço. É generoso com as finanças. Coloca o lixo para fora sempre que necessário. Concorda que eu use meu salário como desejar. E a lista de Bill. Ela arruma as camas todos os dias. Mantém a casa limpa e arrumada. Prepara um bom café da manhã para as crianças todos os dias. Prepara o jantar cerca de 3 vezes por semana. Faz as compras de supermercado. Ajuda as crianças a fazerem suas tarefas escolares. Leva as crianças para a escola e para as atividades da igreja. Dá aulas para crianças pequenas na escola dominical. Lava e passa as roupas da família. Sugeri que adicionassem à lista coisas que percebessem nas semanas seguintes. Também sugeri que 2 vezes por semana escolhessem uma atitude positiva e a elogiassem para o cônjuge. Dei uma orientação adicional. Disse a Betty Jo que caso Bill a elogiasse, ela não deveria retribuir com outro elogio, mas simplesmente recebê-lo e dizer, obrigado por dizer isso. Dei a mesma orientação a Bill. Incentivei-os a agir assim durante 2 meses, e se considerassem útil, poderiam continuar. Se a experiência não ajudasse o clima emocional do casamento, então eles poderiam descartá-la como qualquer outra tentativa fracassada. No dia seguinte, entrei no avião e voltei para casa. Marquei na agenda para telefonar ao casal dali a 2 meses para saber o que havia acontecido. Quando liguei no meio do verão, pedi para falar com cada um individualmente. Fiquei surpreso ao notar que Bill dera vários passos adiante. Ele havia imaginado que eu dera a Betty Jo o mesmo conselho que dera a ele, mas não viu problema nisso. Na verdade, ele a adorou. Ela agora expressava apreço por seu esforço no trabalho e por ele sustentar a família. Ela realmente me fez sentir um homem de novo. Temos muito a caminhar, Dr. Chapman, mas acredito de verdade que estamos no caminho certo. Quando conversei com Betty Jo, porém, descobri que ela deu apenas alguns passos à frente. Ela disse, as coisas melhoraram um pouco, Dr. Chapman. Bill me elogia, como o senhor sugeriu, e acredito que ele é sincero. Mas ele ainda não passa tempo comigo. Continua tão ocupado com o trabalho que quase nunca passamos tempo juntos. Conversando com Betty Jo, me dei conta de ter feito uma descoberta significativa. A linguagem do amor de uma pessoa não é necessariamente a linguagem do amor da outra. Estava óbvio que a linguagem do amor primária de Bill era palavras de afirmação. Era esforçado no trabalho e gostava do emprego, mas seu maior desejo era que a esposa expressasse apreciação por seu trabalho. Esse padrão provavelmente se estabeleceu ainda na infância, e a necessidade de elogios permanecia importante em sua vida adulta. Betty Jo, por outro lado, clamava emocionalmente por outra coisa. Isso nos leva à segunda linguagem do amor. Sua vez. Compartilhe com seu cônjuge momentos em que as palavras causaram impacto profundo na vida de vocês, tanto positivo quanto negativo. Se a linguagem do amor do seu cônjuge são palavras de afirmação, 1. Para não esquecer que a linguagem do amor primário do seu cônjuge são palavras de afirmação, imprima as frases a seguir no cartão de 10x15 e coloque no espelho ou em algum outro lugar que você veja diariamente. As palavras são importantes. 2. Durante uma semana, registre por escrito todas as palavras de afirmação ditas diariamente a seu cônjuge. Na segunda-feira eu disse, você caprichou nessa refeição. Você fica muito bem com essa roupa.
Fiquei feliz por você ter levado as crianças para a escola. Na terça-feira eu disse, e assim por diante. Você pode se surpreender para o bem ou para o mal com sua maneira de expressar palavras de afirmação. 3. Estabeleça o objetivo de fazer a seu cônjuge um elogio diferente a cada dia durante um mês. Se é verdade que uma maçã por dia traz saúde e alegria, talvez um elogio diário mantenha a saúde conjugal em ordem. Se preferir, registre esses elogios para não repeti-los. 4. Enquanto assiste à televisão, lê ou escuta a conversa de outras pessoas, repare nas palavras de afirmação usadas. Anote-as num caderno ou mantenha um registro eletrônico. Leia as declarações periodicamente e escolha aquelas que você poderia usar com seu cônjuge. Quando usar uma delas, anote a data. Seu caderno de anotações pode se tornar seu livro de amor. Lembre-se, as palavras são importantes e muito. 5. Escreva uma carta, um parágrafo ou uma frase amorosa a seu cônjuge e entregue a ele discretamente ou com estardalhaço. Quem sabe um dia você encontre a carta guardada em algum lugar especial. As palavras são importantes. 6. Elogie seu cônjuge na presença dos pais ou dos amigos dele. Você receberá crédito duplo. Seu cônjuge se sentirá amado e os pais dele se sentirão felizes por ter um genro ou uma nora tão admirável. 7. Procure pontos fortes de seu cônjuge e diga-lhe quanto você aprecia essas qualidades. Existem grandes chances de que ele venha a se esforçar para viver de acordo com essa reputação. 8. Diga a seus filhos que excelente pessoa o pai ou a mãe deles é. Faça isso tanto na presença quanto na ausência de seu cônjuge. Capítulo 5. Segunda linguagem do amor. Tempo de qualidade. Eu deveria ter percebido qual era a linguagem do amor primária de Betty Jo desde o início. O que ela estava dizendo naquele dia de primavera, quando fiz uma visita a ela e a Bill em Little Rock. Bill é um bom provedor, mas ele não passa tempo comigo. De que adianta ter todas essas coisas se nem mesmo conseguimos desfrutá-las juntos? Qual era o desejo de Betty? Tempo de qualidade com Bill. Ela queria a atenção dele. Queria que ele se concentrasse nela, que lhe desse tempo, que fizessem coisas juntos. Ao usar a expressão tempo de qualidade, refiro-me a dar atenção completa a alguém. Não me refiro a sentar no sofá e assistir à televisão juntos. Quando você passa tempo dessa maneira, quem recebe sua atenção é o apresentador do programa, não o cônjuge. Quero dizer, sentar-se no sofá com a televisão desligada, conversando de frente para o outro, com atenção mútua. Significa sair para passear, só vocês dois, ou quem sabe comer fora, olhos nos olhos e conversar. Já notou que no restaurante é quase sempre perceptível a diferença entre namorados e casados? Casais de namorados olham nos olhos um do outro e conversam. Já os casados sentam-se ali e ficam olhando em volta do restaurante. É nítida a impressão de que eles foram até lá apenas para comer. Quando me sento com minha esposa e lhe dou 20 minutos de minha total atenção e ela a mim, oferecemos ao outro 20 minutos de nossa vida individual. Nunca mais teremos aqueles 20 minutos de novo. Estamos entregando parte de nossa existência ao outro. Esse é um poderoso comunicador do amor. Um remédio não é capaz de curar todas as doenças. Cometi um erro grave no meu aconselhamento a Bill e Betty Jo. Presumi que as palavras de afirmação seriam tão significativas para ela quanto para ele. Esperava que, se cada um fizesse a afirmação verbal adequada, o clima emocional mudaria e ambos se sentiriam amados. Funcionou para Bill. Ele passou a se sentir mais positivo em relação à esposa. Começou a receber apreciação genuína por seu esforço no trabalho, mas não funcionou tão bem para Betty Jo, pois palavras de afirmação não eram sua linguagem do amor primária. Sua linguagem era tempo de qualidade. Peguei o telefone mais uma vez e agradeci a Bill por seus esforços nos últimos 2 meses. Disse-lhe que ele fizera um excelente trabalho de afirmação verbal com Betty Jo e que ela ouvira suas declarações. Ele, porém, respondeu: "Mas, Dr. Chapman, minha esposa ainda não está feliz. Não acredito que as coisas melhoraram muito para ela." "Você está certo", respondi.
Acho que sei a razão disso. O problema é que sugeri a linguagem do amor errada. Bill não fazia a menor ideia do que eu estava dizendo. Expliquei que os motivos de alguém se sentir amado nem sempre são os mesmos da outra pessoa. Ele concordou que sua linguagem eram palavras de afirmação. Disse-me que era algo importante para ele desde a infância e que se sentia bem quando Betty Joe demonstrava apreciação pelas coisas que ele fazia. Expliquei que a linguagem de Betty Joe não eram palavras de afirmação, mas sim tempo de qualidade. Apresentei o conceito de dar ao cônjuge atenção completa. Não conversar enquanto lê o jornal ou assiste à televisão, mas olhar nos olhos, dedicar atenção plena, fazer com a pessoa algo de que ela gosta e fazê-lo de coração. Como acompanhá-la a um concerto de música clássica, disse Bill. Pude ver que luzes se acendiam em Little Rock. Dr. Chapman, é disso que ela sempre reclamou. Não faço coisas com ela, não passo tempo ao seu lado. Ela vive dizendo que íamos a lugares e fazíamos coisas juntos antes de nos casarmos, mas agora ando ocupado demais. Não há dúvida de que essa é a linguagem do amor dela. Mas o que devo fazer? Meu trabalho exige muito de mim. Fale-me sobre seu trabalho. Durante os 10 minutos seguintes, ele me contou a história de sua ascensão profissional, de como havia se esforçado e se orgulhava de suas realizações. Falou-me de seus sonhos para o futuro e que, a seu ver, chegaria ao posto desejado nos próximos 5 anos. Então eu lhe perguntei: você quer chegar lá sozinho ou com a companhia de Betty Joe e de seus filhos? Quero que eles estejam comigo, Dr. Chapman. Quero que Betty desfrute disso ao meu lado. É por isso que sempre fico magoado quando ela me critica por passar muito tempo no trabalho. Faço isso tudo por nós. Quero que ela faça parte disso, mas ela é sempre tão negativa. Você está percebendo por que ela é tão negativa, Bill? A linguagem do amor dela é tempo de qualidade. Você lhe dedica tão pouco tempo que o tanque de amor dela está vazio. Ela não sente segurança em seu amor. Assim, ela desconta naquilo que na mente dela rouba-lhe o tempo, ou seja, seu emprego. Ela não odeia de verdade o seu trabalho. Ela odeia o fato de sentir tão pouco amor de sua parte. Existe apenas uma solução, Bill, e ela custa alto. Você precisa reservar tempo para Betty Joe. Precisa amá-la com a linguagem do amor correta. O senhor está certo, Dr. Chapman. Então, por onde eu começo? Você está com o caderno à mão, aquele em que fez uma lista de atitudes positivas de Betty Joe? Sim, está bem aqui. Ótimo. Vamos fazer outra lista. Que coisas, em sua opinião, Betty Joe gostaria que vocês fizessem juntos? Pense em coisas que ela já mencionou ao longo dos anos. Eis a lista de Bill. Passar finais de semana nas montanhas. Às vezes com os filhos, outras vezes só nós dois. Almoçar com ela, em um restaurante fino ou às vezes até mesmo no McDonald's. Chamar uma babá para cuidar das crianças e sair para jantar, só nós dois. Chegar em casa à noite, sentar e conversar com ela sobre meu dia e ouvir o que ela tem a dizer sobre o dia dela. Ela não quer que eu veja a televisão enquanto conversamos. Passar tempo conversando com os filhos sobre as experiências que tiveram na escola. Brincar com as crianças. Fazer um piquenique com ela e as crianças no sábado sem reclamar das formigas e das moscas. Tirar férias com a família pelo menos uma vez por ano. Sair para caminhar juntos e conversar. Por fim, ele disse: essas são as coisas que ela mencionou no decorrer dos anos. Você sabe o que vou sugerir, não é? Praticar a lista. Isso mesmo, um item por semana, pelos próximos 2 meses. Onde encontrar tempo? Arranje algum jeito. Você é um homem inteligente, não estaria onde está se não soubesse tomar decisões. Você é capaz de planejar sua vida e incluir Betty Joe em seus planos. Eu sei, consigo fazer isso. E Bill, isso não tem a ver com diminuir seus objetivos vocacionais. Significa apenas que, quando chegar ao topo, Betty Joe e seus filhos estarão lá com você. Isso é o que eu mais desejo. Se eu chegar ao topo ou não, quero que ela esteja feliz e quero desfrutar a vida com ela e nossos filhos. Os anos se passaram. Bill e Betty Joe chegaram ao topo e desceram, mas o importante é que fizeram isso juntos. Os filhos deixaram um ninho e o casal acredita que vive agora os melhores anos da vida.
Bill se tornou um ávido fã de música clássica e Betty Joe mantém uma lista interminável em seu caderno das coisas que aprecia em Bill. Ele não se cansa de ouvi-las. Recentemente abriu a própria empresa e está perto do topo novamente. Seu trabalho não é mais uma ameaça a Betty Joe. Ela está animada e incentiva o marido. Sabe que ocupa o primeiro lugar na vida dele. Seu tanque de amor está cheio e, se começar a esvaziar, sabe que um simples pedido de sua parte receberá a atenção completa de Bill. Não basta estar na mesma sala com alguém. Um ingrediente fundamental para oferecer tempo de qualidade ao cônjuge consiste em dedicar-lhe atenção focada, especialmente em tempos de tantas distrações. Quando o pai se senta no chão e joga uma bola para seu filho pequeno, sua atenção não está na bola, mas no filho. Naquele momento, não importa quanto dure, eles estão juntos. Se, porém, o pai estiver falando no celular enquanto joga a bola, sua atenção está diluída. Alguns maridos e esposas pensam que passam tempo juntos, quando, na realidade, apenas vivem perto um do outro. Estão na mesma casa ao mesmo tempo, mas não estão juntos. A esposa que envia mensagens no celular enquanto o marido tenta puxar conversa não lhe oferece tempo de qualidade, pois ele não tem a atenção completa dela. Tempo de qualidade não significa que precisamos passar nosso tempo juntos olhando nos olhos um do outro. Significa fazer algo juntos e dedicar atenção completa à pessoa. A atividade é secundária. O importante em termos emocionais é passar tempo dedicado ao outro. A atividade é o veículo que gera o sentimento de proximidade. O que importa no ato paterno de jogar a bola para o filho pequeno não é a atividade em si, mas as emoções criadas entre pai e filho. Da mesma forma, se os momentos em que o marido e a esposa jogam tênis juntos forem um tempo de qualidade legítimo, ambos se concentrarão não no jogo em si, mas no fato de passarem tempo juntos. O que importa é o que acontece no nível emocional. O tempo juntos num objetivo comum comunica que nos importamos com o outro, gostamos de estar com ele e apreciamos fazer coisas juntos. Assim como palavras de afirmação, a linguagem do tempo de qualidade também possui muitos dialetos. Um dos mais comuns é o da conversa de qualidade. Refiro-me ao diálogo solidário em que dois indivíduos compartilham experiências, pensamentos, sentimentos e desejos em um contexto amigável e sem interrupções. A maioria das pessoas que reclama que seu cônjuge não conversa não quer dizer que o outro vive calado, mas sim que essa pessoa raramente participa de um diálogo agradável. Se a linguagem do amor primária de seu cônjuge é tempo de qualidade, esse diálogo é fundamental para sua percepção emocional de ser amado. A conversa de qualidade é algo bem diferente da primeira linguagem do amor. As palavras de afirmação se concentram no que dizemos, enquanto a conversa de qualidade enfoca o que ouvimos. Se compartilho meu amor por você por meio de tempo de qualidade e passamos esse tempo conversando, devo me concentrar em ser atencioso e ouvir com simpatia o que você tem a dizer. Farei perguntas não de maneira inquisitiva, mas com o desejo sincero de entender seus pensamentos, sentimentos e esperanças. Conheci Patrick quando ele tinha 43 anos e estava casado havia 17. Lembro-me dele porque suas primeiras palavras foram bastante dramáticas. Ele se sentou na poltrona do meu consultório e, depois de apresentar-se rapidamente, inclinou-se para a frente e disse emocionado: Dr. Chapman, tenho sido um idiota, um completo idiota. O que levou você a chegar a essa conclusão? Perguntei. Estou casado há 17 anos e minha esposa me deixou. Agora percebo que idiota tenho sido. Repeti minha pergunta original. Como você tem sido um idiota? Minha esposa chegava em casa do trabalho e me contava sobre os problemas de seu emprego. Eu a escutava e depois lhe dizia o que, em minha opinião, ela deveria fazer. Sempre dei conselhos. Dizia que ela precisava confrontar os problemas, pois eles não desaparecem sozinhos, e que era preciso conversar com a pessoa envolvida ou com seu supervisor. Enfim, dizia que ela precisava lidar com os problemas. No dia seguinte, ela chegava em casa e me falava dos mesmos problemas. Então eu perguntava se ela tinha feito o que eu havia sugerido no dia anterior. Ela balançava a cabeça e dizia que não. Então eu repetia o conselho.
Dizia que aquela era a maneira correta de lidar com a situação. Ela voltava para casa no dia seguinte e me falava dos mesmos problemas. Mais uma vez perguntava se ela havia feito o que eu sugerira. Mais uma vez ela dizia que não. E o que aconteceu na sequência? Depois de 3 ou 4 noites fiquei irritado. Disse a ela que não esperasse compreensão de minha parte, uma vez que não estava disposta a aceitar meu conselho. Ela não precisava passar por tanto estresse e pressão. Ela resolveria o problema se fizesse aquilo que eu tinha dito. Meu coração doía por vê-la sofrendo assim, pois sabia que não era necessário ela passar por aquilo. Nas próximas vezes que ela falou sobre o problema, eu disse: não quero mais ouvir a esse respeito. Já lhe disse o que precisa fazer. Se você não escuta meu conselho, não quero mais saber do assunto. Fez uma pausa e prosseguiu. Eu me afastava e seguia a minha vida. Agora percebo que ela não queria meu conselho quando falava de suas dificuldades no trabalho. Ela queria solidariedade. Queria que eu a ouvisse e lhe desse atenção. Queria saber que eu poderia entender a dor, o estresse, a pressão. Queria saber se eu a amava e se estava ao lado dela. Ela não queria meu conselho. Queria apenas a certeza de que eu a entendia, mas nunca tentei entendê-la. Estava ocupado demais dando conselhos e agora ela se foi. Então ele perguntou: por que não entendemos essas coisas quando passamos por elas? Não enxerguei o que acontecia. Só agora entendo como falhei com ela. A esposa de Patrick implorava por uma conversa de qualidade. Em termos emocionais, ela desejava que o marido concentrasse sua atenção nela, ao ouvir sua dor e frustração. Patrick não se concentrava em ouvir, mas em falar. Escutava apenas o suficiente para conhecer o problema e formular uma solução. Não a escutava por tempo suficiente para ouvir o clamor dela por apoio e compreensão. Muitas pessoas são como Patrick. Aprendemos a analisar problemas e criar soluções. Esquecemos que o casamento é um relacionamento, não um projeto a concluir ou um problema a resolver. Um relacionamento exige um ouvido solidário, com o propósito de entender os pensamentos, sentimentos e desejos da outra pessoa. Devemos nos dispor a dar conselhos, mas somente se solicitados, e nunca de maneira condescendente. Poucos de nós sabem ouvir. Somos muito mais eficientes em pensar e falar. Aprender a ouvir pode ser tão difícil quanto aprender outro idioma, mas é necessário se quisermos comunicar amor. Isso é especialmente verdadeiro se a linguagem do amor primária de nosso cônjuge for tempo de qualidade e seu dialeto, conversa de qualidade. Felizmente, diversos livros e artigos foram escritos sobre a arte de ouvir. Tentarei não repetir o que está escrito em outros lugares, mas sugiro as seguintes dicas práticas do resumo a seguir. 1. Mantenha contato visual com seu cônjuge enquanto ele estiver falando. Isso impede que sua mente vagueie e comunica à pessoa que ela tem sua total atenção. 2. Não faça alguma outra coisa enquanto escuta seu cônjuge. Lembre-se, tempo de qualidade consiste em dedicar total atenção a alguém. Se estiver fazendo algo que não possa parar imediatamente, diga a verdade a seu cônjuge. Eis uma possível abordagem positiva. Sei que você deseja conversar comigo e estou interessado em ouvir, mas quero lhe dar atenção total. Não posso fazer isso agora, mas se você me der 10 minutos para concluir isso que estou fazendo, vou me sentar com você e escutar o que tem a dizer. A maioria dos cônjuges respeita esse pedido. 3. Preste atenção aos sentimentos. Pergunte a si mesmo: que emoção meu cônjuge está sentindo? Quando achar que tem a resposta, confirme-a. Por exemplo, acho que você está desapontada comigo porque esqueci de... Isso dá à pessoa a oportunidade de esclarecer seus sentimentos e comunica que você ouve intencionalmente o que ela diz. 4. Observe a linguagem corporal. Punhos cerrados, mãos trêmulas, lágrimas, sobrancelhas franzidas e movimento dos olhos contêm dicas dos sentimentos da outra pessoa. Às vezes, a linguagem corporal transmite uma mensagem, enquanto as palavras transmitem outra. Peça esclarecimentos para certificar-se de que você sabe de fato quais são os sentimentos e pensamentos de seu cônjuge. 5. Não interrompa.
Pesquisas recentes indicam que uma pessoa costuma ouvir por apenas 17 segundos antes de interromper e apresentar suas próprias ideias. Se eu lhe der minha atenção total enquanto você fala, refrearei minha vontade de defender a mim mesmo, de lançar acusações ou de declarar dogmaticamente a minha posição. Meu objetivo é descobrir seus pensamentos e sentimentos. Meu propósito não é me defender nem corrigir você, mas sim entendê-lo. A conversa de qualidade não exige apenas solidariedade ao ouvir, mas também disposição de revelar sentimentos pessoais. Quando a esposa diz: "Gostaria que meu marido conversasse, nunca sei o que ele está pensando ou sentindo", ela clama por intimidade. Deseja sentir-se próxima dele. Mas como pode se sentir próxima de alguém a quem não conhece? Para ela se sentir amada, ele deve aprender a se revelar. Se a linguagem do amor primária dela for tempo de qualidade e seu dialeto a conversa de qualidade, seu tanque de amor emocional nunca ficará cheio enquanto ele não revelar seus pensamentos e sentimentos. Para alguns de nós, a revelação pessoal não é algo fácil. Muitos adultos cresceram em lares onde a expressão de pensamentos e sentimentos não era incentivada, mas sim condenada. Pedir um brinquedo significava receber um sermão sobre a triste condição financeira da família. A criança ia embora se sentindo culpada e logo aprendia a não expressar seus desejos. Quando expressava raiva, os pais respondiam com palavras duras e severas. Assim, a criança aprendia que expressar sentimentos de irritação também não é apropriado. Se a criança sentia culpa por expressar decepção por não conseguir ir à loja com seu pai, ela aprendia a guardar esse desapontamento para si. Na idade adulta, muitos aprendem a negar seus sentimentos. Não temos mais contato com nosso eu emocional. A esposa diz ao marido: "Como você se sentiu em relação ao que Steve disse?" O marido então responde: "Acho que ele está errado. Ele deveria ter agido assim e assado." No entanto, ele não está revelando seus sentimentos, mas expressando seus pensamentos. Talvez tenha razão para se sentir irritado, magoado ou desapontado, mas vive há tanto tempo em seu mundo de pensamentos que já não reconhece seus sentimentos. Quando decidir aprender o dialeto da conversa de qualidade, será como aprender um novo idioma. O princípio é este: entre em contato com seus sentimentos e conscientize-se de que é uma criatura emocional, a despeito de ter negado essa parte de sua vida. Se você precisa aprender o dialeto da conversa de qualidade, comece a prestar atenção às suas emoções quando estiver longe de casa. Leve consigo um bloco de anotações e mantenha-o consigo diariamente. 3 vezes por dia, pergunte a si mesmo: que emoções senti nas últimas 3 horas? O que senti a caminho do trabalho enquanto o motorista atrás de mim andava colado ao meu carro? O que senti quando parei no posto de gasolina e a bomba automática não parou quando o tanque estava cheio, derramando gasolina na lateral do carro? O que senti ao chegar ao escritório e descobrir que o projeto em que estou trabalhando precisa ser entregue em 3 dias, quando eu achei que teria outras 2 semanas? Escreva seus sentimentos no bloco de anotações e acrescente 1 ou 2 palavras para lembrá-lo da situação correspondente àquele sentimento. Sua lista pode ser mais ou menos assim: de um lado, situação; do outro, sentimento. Motorista colado, raiva; posto de gasolina, irritação; prazo de 3 dias, frustração e ansiedade. Faça esse exercício 3 vezes ao dia e você descobrirá sua natureza emocional. Usando seu bloco de notas, comunique brevemente suas emoções e situações a seu cônjuge o máximo de dias possível. Em algumas semanas, você se sentirá à vontade para expressar suas emoções com seu parceiro. Por fim, conseguirá discutir suas emoções em relação a seu cônjuge, seus filhos e as situações domésticas. Lembre-se, as emoções em si não são nem boas nem ruins, são simplesmente a reação psicológica aos acontecimentos da vida. Tomamos decisões com base em nossos pensamentos e emoções. Quando o motorista andava colado atrás de seu carro e você se sentiu irritado, talvez alguns destes pensamentos lhe passaram pela cabeça. Gostaria que ele saísse da pista. Gostaria que ele me ultrapassasse.
Se não houvesse risco de multa, pisaria no acelerador e o deixaria comendo poeira. Deveria enfiar o pé no freio e deixar que a seguradora me presenteasse um carro novo. Talvez eu encoste e o deixe passar. No final, você tomou alguma decisão ou o outro motorista desacelerou, desviou do caminho ou o ultrapassou e você chegou a salvo ao trabalho. Em cada situação da vida, temos emoções, pensamentos, desejos e, finalmente, ações. É a expressão desse processo que chamamos de revelar a si mesmo. Se você optar por aprender o dialeto amoroso da conversa de qualidade, esse é o caminho de aprendizado a ser seguido. Nem todos somos desconectados de nossas emoções, mas quando se trata de conversar, todos somos afetados por nossa personalidade. Tenho observado 2 tipos básicos de personalidade. Chamarei o primeiro de Mar Morto. Na pequena nação de Israel, o Mar da Galileia flui rumo ao sul pelo Rio Jordão até o Mar Morto, que não vai a lugar nenhum. Ele recebe, mas não doa. Esse tipo de personalidade obtém muitas experiências, emoções e pensamentos durante o dia. Possui um enorme reservatório onde armazena essas informações e sente-se perfeitamente feliz em não conversar. Se você perguntar a uma pessoa do tipo Mar Morto, o que há de errado? Por que você está quieto hoje? Ela provavelmente responderá algo como, não há nada errado. O que o leva a pensar que há? E essa resposta é absolutamente honesta. Ele está contente em não conversar. Poderia dirigir de Porto Alegre a São Paulo sem dizer uma única palavra e se sentiria perfeitamente feliz. No outro extremo está o Riacho Tagarela. Com esse tipo de personalidade, tudo que passa pelos olhos ou pelos ouvidos sai pela boca. E raramente se passam mais que 60 segundos entre um momento e outro. Falam de qualquer coisa que vem ou ouvem. De fato, se não houver ninguém em casa com quem conversar, ligam para alguém. Sabe o que eu vi? Sabe o que eu ouvi? Se não encontram ninguém por telefone, conversam sozinhos, pois não possuem reservatório. É muito comum que um Mar Morto se case com um Riacho Tagarela. Isso acontece porque, durante o namoro, essa é uma combinação muito atraente. Se você é um Mar Morto e tiver um encontro com um Riacho Tagarela, a noite será incrível. Você não precisa pensar em como iniciar ou manter a conversa durante o jantar. De fato, nem se preocupe com isso. Tudo o que precisa fazer é balançar a cabeça e dizer e ela preencherá toda a noite. Você irá para casa pensando, que pessoa maravilhosa. Por outro lado, se você é um Riacho Tagarela e sair com o Mar Morto, a noite será igualmente ótima, pois o Mar Morto é o melhor ouvinte do mundo. Você tagarela durante 3 horas e ele ouvirá atentamente. Então, você irá para casa pensando, que pessoa maravilhosa. A atração é recíproca. Contudo, após 5 anos de casados, o Riacho Tagarela acorda pela manhã e diz, estamos casados há 5 anos e eu não o conheço. O Mar Morto, por sua vez, diz, eu a conheço muito bem. Gostaria que interrompesse o fluxo e me desse um tempo. A boa notícia é que o Mar Morto pode aprender a conversar e o Riacho Tagarela a ouvir. Somos influenciados por nossa personalidade, mas não controlados por ela. Uma maneira de aprender novos padrões é estabelecer um momento diário de compartilhamento no qual cada um falará sobre 3 coisas que ocorreram naquele dia e qual o seu sentimento em relação a elas. Chamo isso de requisito mínimo diário para um casamento saudável. Se você começar com o mínimo a cada dia, em poucas semanas ou meses, a conversa de qualidade fluirá livremente entre vocês. Além da linguagem do amor básica, que é o tempo de qualidade, a saber dar ao cônjuge sua